Quando a gente chega numa igreja que a gente não conhece, a gente fica um pouquinho preocupado, né? Mas a recepção foi tão calorosa que eu já estou me sentindo em casa. Tem até água ali, ó. Achei tão chique. Irmãos, é um prazer estar com vocês nesta manhã e é um prazer de verdade. São meio-dia, são 11h40. Não briguem comigo não, tá? Sou Moisés. Não deixe os irmãos me baterem no final do sermão, não. Tá? Irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês hoje, sou eu que estou dizendo não. É a Bíblia e o Espírito de Profecia. E eu espero de verdade poder enriquecer os lares de vocês com a mensagem de hoje. Né? A gente tem orado para que Deus nos use e nós acreditamos nisso. Né? Aqui no Rio esse ano, e nós não temos parentes aqui, nem conhecíamos ninguém. Mas Deus sempre, quando Ele nos chama, Ele sempre tem uma bênção, né? E aí, no início isso deixou o nosso coração um pouquinho apertado, sabe? Porque, para quem não mora aqui, as únicas notícias que a gente tem daqui é de violência, né? E quando o meu marido foi se apresentar na associação, e o tesoureiro das escolas foi levá-lo à escola de Jacarepaguá. E antes deles saírem, ele orou, porque no caminho passa por 2 favelas, não é isso? Aí ele me ligou, eu estava lá em Vitória. Ele, amor, aqui o povo ora antes de sair, porque passa no meio de favela. Mas Deus é tão bom, irmãos, que Ele tem providenciado tudo que nós precisamos. Nós acreditamos que Deus tem abençoado o nosso trabalho. E Deus tem, inclusive, derramado as suas bênçãos sobre as pessoas que Ele tem colocado na nossa vida. Nós temos a plena convicção de que Adriana e Moisés são amigos que Deus colocou na nossa vida para tornar a nossa vida aqui muito mais fácil. Vocês são muito especiais para nós, viu? O professor Moisés não se apresentou, então eu vou apresentá-lo para os visitantes. Ele é o professor de matemática da nossa rede aqui na Associação Rio Sul, e ele é também o coordenador de disciplina da matemática. Ou seja, todos os outros professores de matemática estão sob a guarda dele. Ele é um general, não é? Ele é um general, e ele leva a professorada ali, ó, na linha. Mas foi escolhido pela sua capacidade. É um homem que tem dedicado a sua vida, o seu trabalho na causa de Deus, faz um excelente trabalho e muitos frutos ali são colhidos graças ao trabalho dele, da professora Adriana, que também é coordenadora de disciplina da história. Mas ela não é tão general assim, né? Ela é mais light, como dizem. Né? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 18, o verso 33. Lá na Bahia eles dizem assim: quem já achou, amém. Diga amém. E se não achou, eles dizem assim: misericórdia. Alguém precisa de misericórdia para achar o texto? Todos já acharam? Amém, então, né, irmãos? Vamos lá. Então o rei... 2 Samuel 18, 33. Misericórdia para alguém? Não, né? Então vamos lá. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Irmãos, nós perdemos a nossa filha no início desse ano. Vocês querem sentar lá na frente? Misericórdia dos irmãos, querem sentar lá? Podem ficar à vontade. 2 Samuel 18, 33. Tem alguém pedindo misericórdia. Nós perdemos a nossa filha no início desse ano. Eu estava no 8º mês de gravidez, tive complicações e ela já nasceu morta. Irmãos, foi uma dor que eu não consigo nem descrever. Quando eu leio esse texto, eu imagino a dor de Davi, depois de ter convivido, porque nós não tivemos nem o privilégio de pegar nossa filhinha no colo. Eu imagino a dor do pai que pega no colo, da mãe que amamenta, que educa, que cria, e
chora por uma morte tão trágica. Essa história, irmãos, é uma das mais dramáticas das Escrituras. E ela tem o seu início lá no capítulo 11. Nós vamos rapidamente rememorar. Davi está passeando lá no pátio, olha, deseja uma mulher que não é sua e a toma para si. Vamos perceber como as coisas vão se desenrolando. É uma bola de neve. Ele sofre as consequências disso, quase que imediatamente, né? Passado alguns anos, o seu primogênito Amon, e aí essa história começa no capítulo 13, ele fica embebecido pela sua meia-irmã Tamar. A Bíblia diz que Tamar era linda. E ele deseja a ponto de armar uma situação para se deitar com ela. Não vai dar tempo, irmãos, de detalhar, então eu vou correr. Quem não conhece a história, lê lá 2 Samuel a partir do capítulo 13. Em função disso, depois que Amon se deita com Tamar, ele toma nojo da irmã. E ela sai. E o costume era, quando a pessoa se entristecia, rasgar as vestes, né? Passar cinza na cabeça, e assim Tamar fez. Absalão, que era irmão de Tamar, irmão de pai e mãe, né? Porque Davi teve Amon com outra mulher, né? Mas Absalão e Tamar eram filhos da mesma mulher. Absalão ficou extremamente revoltado. E durante algum tempo, ele administrou o ódio e tramou a morte de Amon no seu coração. Irmãos, quando Amon se deitou com Tamar, Davi nada fez. Sabe por quê? Ele não tinha moral. O dicionário Aurélio, se eu não me engano, nas primeiras definições, ele diz assim que moral é um conjunto de regras de conduta tidas como absolutas. Entendem o alcance dessa definição? Davi perdeu a moral. Ele nada fez com seu filho. Segundo as regras da época, Amon tinha de ser o quê? Apedrejado. Negligência total de Davi. Como Davi deu espaço, Absalão alimentou o ódio no seu coração, chamou todos os irmãos, fez uma festa, né? Tá lá na Bíblia, não vou poder detalhar não, por causa do tempo. E nessa festa, Absalão manda os seus servos matarem Amon. E a notícia chega então para Davi, e eles choram, e Absalão foge. Omissão. Olha os erros de Davi. Negligência, em seguida, omissão. No momento de crise, irmãos, onde Davi deveria estar ali com seu filho, ele simplesmente permite que Absalão fuja. E ele ficou assim por três anos. Depois Absalão, então, consegue, através de um servo, retornar a Jerusalém. Davi permite que Absalão volte e ele fica ali por mais 2 anos, né? Tramando, 2 anos sem poder ver a Davi. Davi permitiu que ele voltasse para Jerusalém, mas ele não podia ir na casa real. Então, ele teve mais esses 2 anos. Nesse período, irmãos, Absalão começou a tramar contra o pai. Percebem aí a falta de disciplina? Por não ter sido disciplinado, Absalão irou-se contra o seu pai. E ele começa a desejar o reino. A irmã White diz que não se via desde a planta do pé até o alto da cabeça defeito algum em Absalão. Ele devia ser lindo. A Bíblia diz que ele era lindo. E ele usava da sua beleza. Ele, como Davi, por conta do seu erro, tornou-se fraco e resoluto. Antes era corajoso e decidido. Depois tornou-se fraco e irresoluto. Absalão ganhou espaço e ele ficava ali na porta do palácio. Ah, você tem um problema? Vem cá que eu vou te ajudar a resolver. Não, olha, meu pai não está resolvendo, mas eu vou te ajudar. E a beleza de Absalão
atraía as pessoas. Ele devia ser fluente na fala também, porque ele arregimentou muitos a seu favor. E Davi, mais uma vez, nada fez, porque ele sabia de tudo isso que estava acontecendo, mas em momento algum tomou providência. Irmãos, quantas vezes fechamos os olhos para os erros dos nossos filhos? Filhos que causam tristeza aos pais, né? Que exército deles nós temos hoje? Absalão, então, trama, cria-se uma guerra, apesar de estar em menor número, os guerreiros de Davi, muito mais experientes, derrotam Absalão. E quando a notícia chega a Davi que Absalão foi morto, ele profere essas tristes palavras que nós acabamos de ler. Irmãos, nos Estados Unidos, por ano, cerca de 2 milhões de jovens têm passagem pela polícia. Isso entre os 14 e 18 anos. Isso são as passagens registradas. No Brasil não fica diferente. As pesquisas mostram que as revoltas, elas começam a ficar claras a partir dos 8 anos de idade. O que fazer então, irmãos? O que fazer para tornar os nossos filhos dignos, corretos, honestos diante da sociedade, diante de Deus, diante da igreja? Irmãos, se não atuarmos no momento certo, na hora certa, se formos negligentes e omissos, o preço será alto. Eu queria ler uma frase que tem aqui no livro de Patriarcas e Profetas para os irmãos. Eu trouxe o livro porque eu não queria perder nenhuma palavra. E irmã White diz assim, ela está falando aqui sobre Absalão nesse capítulo. Está na página 728. Ela diz assim: quando pais ou governadores negligenciam o dever de punir a iniquidade, Deus mesmo tomará o caso em mãos. Foi o que aconteceu. Deus tomou o caso em mãos. Davi foi negligente. Deus permitiu que as coisas se conduzissem para esse caminho. E ele colheu frutos amargos. 3 coisas, irmãos, 3 coisas são indispensáveis na educação dos nossos filhos. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia e o espírito de profecia. A primeira delas é o amor. É impossível, irmãos, impossível, um lar onde não tem carinho, onde não tem amor, onde não existe tempo suficiente para os filhos, onde não existem manifestações calorosas. A irmã White diz assim, em orientação à criança. Eu vou ler alguns trechos, irmãos, porque eu acho esse assunto muito sério e muito importante. Sobretudo que os pais circundem os filhos de uma atmosfera de alegria, cortesia e amor. O lar onde o amor habita e onde este se exprime em olhares, palavras e atos é um lugar onde os anjos se deleitam em manifestar a sua presença. Impossível termos filhos sadios sem amor. Impossível. Não se esqueçam desse item. O segundo deles, educação. Irmãos, pais preparados, filhos vencedores. Sabe o que a gente vê, infelizmente, hoje nas escolas? Que o problema são os pais. A gente conhece os pais pela criança. Infelizmente, irmãos. Às vezes a gente vê determinadas atitudes e quando a gente chama o pai para conversar, a gente já sabia exatamente como era o pai. Não é surpresa nenhuma. Lá em Deuteronômio 6, 7, aqueles que quiserem acompanhar.
diz assim, ó. No capítulo 6, vamos começar do verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Irmãos, sobretudo na educação, sobretudo no ensino, é importante ensinar aos nossos filhos o temor do Senhor. É preciso que levemos os nossos filhos a conhecer a Deus. Sem isso, irmãos, a educação não está completa. Algumas regrinhas sobre o que devemos ensinar aos nossos filhos. Devemos ensinar que Deus é o nosso Pai Celeste, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é perfeito em seus caminhos. Temos que ensinar às nossas crianças a lei do Senhor. Temos que ensinar-lhes a confessar os pecados e as suas faltas a Deus. Precisamos ensinar a eles também as promessas de Deus, o seu interesse e o cuidado pelos seus filhos. Precisamos ensinar às nossas crianças que Jesus é o Salvador dos meninos e das meninas. Ele é o terno e poderoso. Devemos ensinar que Deus ouve a súplica sincera, a respeitar as pessoas. Precisamos ensinar os nossos filhos a perdoar, a estudar a palavra de Deus, a confiar e a amar através do exemplo. Não é fácil ensinar, irmãos. Aristóteles diz que a educação tem frutos amargos, tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Isso é bem verdade. Educar não é fácil, irmãos. Ser cristão não é fácil. Fazer o que é correto não é fácil. Mas precisamos estar firmes, porque, irmãos, nós não somos desse mundo. E, infelizmente, irmãos, nós temos agido muitas vezes como se pertencêssemos a ele. E os nossos filhos estão se perdendo. Irmãos, me perdoem pelo que eu vou falar agora. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que está dizendo. A delinquência juvenil começa em casa. É duro isso, né? Mas começa em casa. Irmãos, é tão fácil. Ah, meu filho é hiperativo, meu filho tem isso, meu filho aquilo. Seu filho tem falta de limite. É mais fácil inventar doença para a criança que assumir o papel na educação dela. Herança do Senhor são os filhos. Irmãos, não se cuida de uma herança de qualquer maneira. Você, pai, você, mãe, está pronto. Você tem a sua consciência tranquila para quando Deus lhe perguntar o que foi que você fez dos filhos que eu te dei? Você está pronto para apresentar os seus filhos diante do Senhor? Eu preciso ler uns trechinhos aqui importantes. Quem já leu, irmãos, Lar Adventista? Preocupante o número de leitores. Jovens, antes de se casarem, não deixem de ler esse livro. Pais e mães que ainda não leram, esse livro tem verdades, tem orientações importantes para a nossa vida, nos ajudam a caminhar para o céu. Olha só o que está dizendo lá sobre o círculo da família. É no lar que a educação da criança deve iniciar-se. Ali está a sua primeira escola. Irmãos, não transfiram a responsabilidade da educação para a escola. Irmãos, a escola não educa. Não é responsabilidade da escola educar os filhos de vocês. A responsabilidade é de vocês. A escola apoia. A escola complementa, mas a escola não educa. Ali, tendo seus pais como instrutores, terá a criança de aprender as lições que a devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. Não há um campo de ação mais importante do que foi designado aos fundadores e protetores do lar. Das obras confiadas a seres humanos, nenhuma existe tão repleta de consequências de grande alcance como as obras dos pais. Importante isso, né?
Toda criança trazida ao mundo é propriedade de Jesus Cristo e deve ser educada por preceito e exemplo para amar e obedecer a Deus. Mas decididamente o maior número de pais tem negligenciado a obra que Deus lhes deu, deixando de educar e preparar os filhos desde o alvorecer da razão para conhecer e amar a Cristo. Irmãos, verdade, está aqui. Acontecia no passado e acontece hoje. Eu levei 2 surras na minha vida. Meu pai nunca me bateu. Porque ele só olhava, né? Não precisava nem bater. As outras 2 foram da minha mãe. Uma porque, assim, eu morava em Belo Horizonte ainda. Atrás do banco, assim, na igreja, tinha um suporte para a gente colocar a Bíblia, né, e tal. E ele estava meio soltinho, assim, o preguinho soltou e ele estava meio solto. E a gente tinha recebido a revista Adventista, né? E aí eu queria colocar a revista ali. Mas como tinha uma fenda, eu colocava a revista, passava um buraquinho e caía no chão, fazia barulho. Eu sou teimosa. Aí eu pegava e botava de novo, caía no chão. Eu pegava, botava de novo, caía no chão. Aí minha mãe disse assim, se você fizer isso mais uma vez, você vai apanhar. Aí eu peguei de novo e caiu no chão e fez barulho. Irmãos, ela me levou lá para fora da igreja, mas ela me deu uma coça. Aqui é coça também que fala, porque lá em Minas é coça. Eu levei uma coça, irmãos, que eu nunca mais esqueço. Perguntem para mim se eu sou irreverente dentro da igreja hoje. A segunda, eu era adolescente. Aí aquelas crises, adolescente se acha, né? Aí eu estava lá e tal. E aí ela disse, se você fizer isso mais uma vez, eu vou te bater. Aí eu virei para ela e falei, bate? Não precisou falar mais nada, né? Essa aí foi pior que a primeira. Foram as 2 vezes que eu apanhei. Perguntem para mim se alguma vez mais depois desse episódio eu desrespeitei a minha mãe. É o 3º item que vocês não podem se esquecer. Obediência. Devemos ensinar os nossos filhos a serem obedientes. E não é fácil, irmãos. Irmãos, tem gente que não gosta. E agora o presidente Lula inventou um negócio aí, né? Que não pode mais bater. Né? Não caiam nessa, não. Irmãos, quando todos os outros recursos falharem, usem a vara. Podem usar a vara. Eu não estou incentivando ninguém a bater nos filhos, não. Mas quando todos os outros recursos falharem, usem a vara. Sou eu que estou dizendo? Não sou eu não, irmãos. Vamos lá, Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Vamos lá agora para o capítulo 29. Antes, vamos no 23, que está mais pertinho. 23, verso 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não vai matar, não vai morrer, né? Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma de quê? Do inferno. Percebem isso aqui? Eu tinha uma tia, ela é falecida. Ela foi muito omissa na educação dos filhos. Era uma tia que tinha muitos recursos. Mas os filhos foram criados tendo tudo o que queriam. E isso causou, irmãos, em todos eles uma desgraça, irmãos, terrível. Um hoje é drogado. A outra fez um péssimo casamento. A outra foi embora do Brasil porque odiava a mãe. Em uma das nossas conversas, ela disse assim: a minha mãe nunca me bateu. A minha mãe não me ama porque ela nunca me bateu. A criança entende, irmãos, que quando ela é corrigida é porque ela é amada. Só disciplina quem ama. Eu vou repetir, eu não estou incentivando ninguém a bater nos filhos, mas existem momentos em que a vara é necessária. Há 20 anos atrás, eu estava terminando o ensino médio no internato. E tinha uma filha de um pastor que tinha furtado um objeto. E internato, né, a notícia espalha.
E aí a gente ficou naquela expectativa. Será que vai acontecer alguma coisa com ela? É filha de pastor? Era um pastor importante da associação? Ou é só com a gente que acontece, né? E a gente ficou assim naquela expectativa. E em função desse ato, ela foi castigada. Ela teve que fazer algum serviço na cozinha. E eu fiquei, irmãos, admirada com a atitude do pai. Assim que o pai dela foi informada, ele foi ao colégio. E ele chegou no colégio exatamente no horáriozinho ali depois do almoço. E naquele dia era a minha escala de limpar o refeitório. E eu estava ali com algumas outras meninas limpando o refeitório, inclusive ela, que estava pagando o castigo. Irmãos, eu não vou discutir os aspectos pedagógicos, se ele fez certo ou não. Eu vou apenas relatar para os irmãos o que aconteceu e a impressão que nos causou. Ele chamou ela no cantinho do refeitório, abraçou a filha, disse que a amava, mas que ela não poderia ter feito aquilo, que ela tinha errado e que ela ia sofrer as consequências. Ele tirou o cinto e bateu nela. Bateu muito. Depois que ele bateu, ele abraçou novamente a filha e disse: eu amo você. E ele começou a chorar. Ele falou: essa surra que eu te dei doeu mais em mim do que em você, mas eu precisava discipliná-la. Aconteceu isso, irmãos, há 20 anos. E eu não me esqueço disso, porque me impressionou a forma como aquele pai corrigiu. Quem ama, irmãos, disciplina. É mais fácil, irmãos, fechar os olhos. É bem mais fácil. Mas não se esqueça que em suas mãos você tem a herança do Senhor. E ela precisa ser muito bem cuidada. Já são 12:05, eu vou precisar encerrar. Eu tinha mais coisa para falar para os irmãos. Vai ficar para uma outra oportunidade. Mas eu não queria encerrar sem deixar para os irmãos mais um trechinho do Lar Adventista. Eu vou dizer agora, especialmente para os pais. Papais, olhem bem para mim agora. O texto começa assim: responsabilidade intransferível para os pais. Pais, tendes responsabilidades que ninguém pode levar em vosso lugar. Saiam daqui só sabendo disso, pais. É de vocês, não é da esposa. A sua responsabilidade como pai é sua, não transfira para ninguém. Ninguém pode levar em vosso lugar. Enquanto viverdes, sois responsabilizados por Deus quanto a guardar o seu caminho. Os pais que fazem da palavra de Deus guia e compreendem quanto seus filhos dependem deles na formação do caráter, dar-lhes-ão um exemplo que lhes seja seguro seguir. Assuma o seu papel dentro da sua casa, como chefe da sua família. Sobre você, pai, sobre você, marido, recai a responsabilidade de ser o guia espiritual da sua família. Não transfira essa responsabilidade para sua esposa, ela é sua. E Deus vai cobrar de você. Mamães, vocês também não vão escapar, não. Tem aqui para vocês também. A mãe é a rainha do lar e os filhos são os seus súditos. Deve governar a casa sabiamente, na dignidade da sua maternidade. Sua influência no lar deve ser excelsa e sua palavra lei. Se é cristã, olha só que alfinetada, se é cristã sob o governo de Deus, se imporá o respeito dos filhos. Compreenda ela, está falando da mãe, a dignidade de sua obra e tome toda a armadura de Deus, para que possa resistir à tentação de conformar-se aos padrões do mundo. Sua obra é para o tempo e para a eternidade. Irmãos, eu queria muito que vocês entendessem isso. Que os irmãos saíssem daqui hoje, pais e mães, assim, com a consciência de que vocês precisam dar aos filhos amor, educação e precisam ensinar-lhes a ser obedientes. Obediente a vocês, obediente às pessoas, às autoridades e especialmente a Deus.
Saiam daqui, irmãos, conscientes da responsabilidade de vocês. Nós estamos remando contra a maré. Nós não pertencemos a este mundo, irmãos. Não vamos nos conformar com este mundo. Vamos educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Irmãos, a escola adventista tem muitos defeitos. Muitos. Muito mais do que poderia ter. Mas essa escola, irmãos, nasceu no coração de Deus. E uma coisa que nasceu no coração de Deus não pode dar errado. Ela é divina. Com todos os seus defeitos, a escola adventista é divina, irmãos. E pela graça de Deus, nós estamos trabalhando a cada dia para consertar, para melhorar. Irmãos, se o seu filho não está na escola adventista, faça planos para que ele esteja. O professor Moisés disse, não existe escola fraca. Como que uma escola que prepara o seu filho para o reino de Deus pode ser considerada fraca, irmãos? Existe aluno ruim, isso existe. Aluno que não quer estudar, isso existe. A escola adventista tem excelentes professores. Se não tivesse, irmãos, não teríamos essa colocação no Enem. E muito mais do que isso, a escola adventista prepara os filhos de vocês para o reino dos céus. Não é feito, irmãos, não é iniciada nenhuma aula sem que antes seja buscada a presença de Deus. Nem um dia de trabalho é iniciado antes que haja um culto. Se você não tem condições, converse com o tesoureiro. O problema é dele. Ele vai dar um jeito lá para você. Irmãos, eu tive o privilégio de casar com um homem justo e bom. E eu tenho visto esse homem ajudar muitas pessoas. Ele vai ajudar você também. Se o seu pedido for justo, ele vai te ajudar. Porque eu tenho certeza que Deus tem derramado as bênçãos dele sobre o trabalho do meu marido. Não deixe, irmãos, de colocar o seu filho na escola adventista. Se for necessário cortar alguns gastos, corte, mas mantenha o seu filho lá. Leiam esse livro, irmãos. Aqui fala sobre a economia do lar também. Dá uns puxão de orelha na gente. Quem não leu está perdendo. Informações, irmãos, que ajudam no nosso crescimento espiritual e que ajudam a nos levar para os céus. Pensem nisso, irmãos. Eu não vim aqui, irmãos, para ensinar ninguém a educar seus filhos. Quem sou eu? Eu não vim aqui para falar isso. Eu vim apenas, irmãos, para mostrar para vocês o que Deus espera de nós. E eu vou ficar muito feliz, irmãos, muito agradecida a Deus, se os irmãos entenderam só um pouquinho do que foi dito aqui hoje. E que Deus possa abençoar muito a vocês na educação dos seus filhos. Que tenhamos todos o privilégio, irmãos, de estar nos céus com os nossos filhos. Irmãos, eu preciso me preparar, porque se eu quiser encontrar a minha filhinha, porque ela já está salva. Quem precisa cuidar da minha salvação agora sou eu. E olha que privilégio eu terei, irmãos, se eu me preparar. Eu vou criar minha filha no céu. Que privilégio que eu terei, irmãos, num mundo sem pecado, onde só vai ter alegria. Mas é preciso preparo, é preciso estudo. Que Deus abençoe muito a vocês, irmãos. Que vocês possam sair daqui hoje dispostos a melhorar naquilo que tem falhado na educação dos filhos de vocês. Eles são a herança do Senhor. Vamos cuidar da herança que Deus nos deu. Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham um restante de sábado muito feliz na presença de Deus.